Capítulo 28. Há algo universal em um parque de diversões. Podemos encontrá-los em quase toda parte. Em planetas onde a forma de poder mais avançada é um arnês que pode conter 6 cavalos, e em planetas que são literalmente iluminados por linhas de luz de fluxo livre no céu. Porque parques de diversões não precisam de eletricidade, investidura ou outras formas de energia. As pessoas são a energia de um parque de diversões. A empolgação vaza, fluindo como rios. Pergunte a qualquer funcionário de parque de diversões e eles vão concordar que há uma corrente frenética no local. Sim, é completamente fabricada. Assim como a eletricidade que alimenta uma lâmpada. Ser artificial não significa que não é real, só significa que tem um propósito. Esse é o poder da empolgação que os parques de diversões acessam, consomem, exploram. E por mais que as pessoas os chamem de engodo ou embuste, não são nada do tipo. Nós vamos até eles para sermos explorados. Isso é parte do charme. Embora você esteja ali, entre a sobrecarga estonteante de luzes, conversas, animação, chão grudento e pessoas apinhadas, sente que deve haver energia mais do que o bastante para circular. O júbilo humano é um recurso renovável e pode ser gerado com animais de pelúcia baratos e frituras. Pinto ficou surpreso ao ver como o lugar estava movimentado. Mas eles tinham deixado a patrulha cedo e a noite ainda era uma criança. As pessoas enchiam o parque, animadas por saber que, muito em breve, chegariam notícias definitivas. Não estavam sozinhas na Cosmer. É uma revelação importante para a sociedade, perdendo apenas para a percepção de que nós, que já estamos aqui há muito tempo, nunca tivemos a oportunidade de explicar. Esse tipo de coisa tende a criar um bocado de papelada infeliz. Às vezes, pânico também. É verdade que o planeta de Pintor não está entre os mais cosmopolitas ou relevantes para a paisagem política ou econômica da Cosmer. Ainda assim, recomendo que o visite. Confie em um sujeito que passou uns 2 anos ali como uma estátua. Pouco sabe dar uma festa como um planeta confinado em uma noite eterna. Na linguagem dele, aliás, é óbvio que não estavam de fato usando as palavras parque de diversões. Como tudo mais, essas são as minhas palavras para descrever o mundo deles. Talvez você ache interessante saber que a palavra que eles usam mesmo é traduzida aproximadamente, na sua linguagem, como lugar de 1 milhão de luzes. E o termo para os funcionários, guardiões das luzes. Pintor caminhou ao lado de Yumi, tentando evitar que as pessoas da multidão passassem através dele, já que considerava isso perturbador. Yumi absorveu a cena, seus olhos refletindo o íon giratório dos brinquedos e os ritmos das grandes lâmpadas piscando na frente das barracas. Como em uma pista, tentando guiar alguém para pousar em sua armadilha particular. Seria aquela bagunça espalhafatosa nauseante para ela? É maravilhoso, sussurrou ela. Como se alguém tivesse quebrado o próprio sol em 1 milhão de pedaços e os jogado no ar como confete. Isso esteve aqui o tempo todo? Bem, geralmente só funciona em dias de festivais e de descanso, disse ele. Então poderíamos ter entrado e visto? Por que você não vem sempre que está aberto? Ele deu de ombros, apreciando o fascínio dela. O que é tudo isso? Perguntou ela, apontando para as barracas. Jogos. Ela inclinou a cabeça para o lado. Jogos, sabe? Questionou ele. Que a gente joga. Como um arremesso? Ele parou onde estava, olhando fixamente para ela. A sua, de modo inferior. Vida era tão ridícula, Yumi. Você nunca jogou um jogo na vida? Ela fez que não, então ele acenou para que fosse até uma das barracas com uma fila. Dessa maneira, o funcionário estaria concentrado nos clientes, não em uma garota curiosa aleatória. Yumi assistiu fascinada às pessoas que tentavam derrubar caixas balançando uma grande bola. Então,
perguntou depois da explicação dele. É um desafio? Como tentar fazer uma pilha mais alta do que nunca? Sim, exclamou ele apontando. Sim, é isso. Jogos são desafios divertidos. Essas pessoas estão se divertindo? Perguntou ela enquanto um homem na frente da fila gritava depois de conseguir derrubar todas as caixas, menos uma. Bem, é divertido quando você vence, admitiu o pintor. Alguém da barraca seguinte se afastou com uma enorme criatura de pelúcia. Yumi notou isso com uma consternação ainda maior. Então, disse ela, você derruba as caixas e ganha um desses animais. Sim. E eles são extremamente valiosos? Hum. Bem, não. Eles são bem baratos, na verdade. Podemos ir a uma loja e comprar uma dúzia deles pelo preço de um belo par de sapatos. Eu estou tão confusa. Não é uma questão de preço, explicou ele, gesticulando para que ela o seguisse enquanto os funcionários do parque a olhavam de soslaio. É uma questão de vencer. O prêmio é a prova. Um souvenir, sabe? Para se lembrar do dia. Ele se torna mais valioso devido aos bons sentimentos que evoca. Além disso, as pessoas só gostam de ter as coisas às vezes. Acho que até faz sentido, disse ela, passeando ao lado dele e segurando a alça da bolsa de pintor sobre o ombro. Ele havia dito para ela trazer porque, geralmente, quando as pessoas sabem que alguém é um pintor, o tratam com respeito. Isso poderia convencer alguns funcionários do parque a procurar presas fáceis em outro lugar. Eu gosto das minhas roupas, continuou ela. A primeira coisa que já possuí. Eu gosto de tê-las. O vestido me lembra de Akane e daquele dia que fizemos compras. Viu? Por algum motivo, ela começou a parecer melancólica. Será que estava se lembrando de coisas que Akane havia dito sobre ele? Com um súbito desespero, Pintor quis que ela pensasse em qualquer outra coisa. Antes que pudesse falar, porém, ela sorriu e girou os braços estendidos. Seu trabalho, Nikaro, declarou ela, é escoltar a Yokihijo na sua primeira e, provavelmente única, viagem ao parque de diversões. Você precisa fazer disso uma experiência. Achei que você tinha dito, falou ele dando a volta ao redor de um casal que compartilhava um doce fofo como algodão, que não éramos pintor ou Yokihijo hoje. Então acompanhe apenas a parte Yoki. A garota no parque de diversões pela primeira vez. Apresente-o para mim, homem de outro mundo. Encante minha mente primitiva com sua avançada tecnologia alienígena e suas luzes. Bem, felizmente, disse ele, ficando diante dela e apontando para si mesmo. Você veio com a pessoa certa. Visito o parque de diversões desde criança e será um prazer apresentar a você cada aspecto único do fenômeno. Excelente, disse Yumi, e seguiu em frente, com o pintor caminhando para trás diante dela, passando através de uma ou outra pessoa. Se pensasse que uma pintora falando sozinha era estranho, bem, todo mundo achava os pintores estranhos, de qualquer modo. Então, quem se importava? Por onde começamos? Perguntou ela. Pela comida, disse ele, dançando para a direita dela e apontando para uma barraca com bolinhas de frituras. É a comida mais incrível, deliciosa e impressionante que você jamais comerá. Uau! Na primeira mordida. Ela olhou para ele, franzindo a testa. A comida de parque de diversões, explicou ele, tem essa propriedade estranha. Cada mordida que você dá tem um gosto mais artificial, oleoso e excessivamente doce que a anterior. Até você acabar e se perguntar por que comeu tudo aquilo. É realmente magnífico. Você está exagerando? Estou mesmo? 5 minutos depois, com os dedos grudentos de açúcar e uma caixa vazia de bolinhas de fritura na mão, ela olhou para ele com um ar nauseado.
Isso foi horrível, não é? Disse ele sorrindo. Preciso de mais um. Ele sugeriu que ela pegasse uns petiscos de arroz com queijo ralado, já que tendia a durar um pouco mais antes que a parte nojenta aparecesse. Enquanto ela os mastigava alegremente, ele a conduziu até o centro das festividades. Estou ligeiramente impressionada, comentou ela. Mas você vai ter que oferecer algo melhor do que comidas estranhas, pintor. Bem, também temos os brinquedos do parque. Ela olhou para ele, então corou. Também não sei o que é isso. Sinto muito. Eles são. Como explicar? Você já esteve em um ônibus? Ou melhor, em uma carroça desgovernada? Uma vez. Foi apavorante. É desse jeito, mas divertido. Não estou convencida de que você tem alguma ideia do que essa palavra significa. Ele sorriu. Lembra-se do voo na árvore? Os olhos dela se arregalaram. Vocês têm árvores voadoras aqui? Não exatamente, disse ele. Mas as coisas são tipo isso. Menos mágicas, mas também seguras. Então você consegue a parte empolgante sim e a parte perigosa. Mas você pode fingir que ainda são perigosas para ter medo. De uma maneira divertida. Comida maravilhosa que também é nojenta, disse ela. Experiências que são e não são assustadoras. Todas as suas maravilhas modernas são autocontraditórias? A contradição, respondeu ele, é o cerne da vida moderna. Ele sorriu para ela e amou a maneira como ela sorriu de volta. Gesticulando, levou-a até vários dos artistas. Um homem forte que levantava pesos impossíveis. Uma estátua viva, uma imitação ruim na minha avaliação. Um homem que soprava fogo. Yumi pareceu amar cada um deles de verdade. Vocês têm especialistas nas coisas mais estranhas, sussurrou ela enquanto viu um artista engolir uma bengala de 1,20 m. Ela jogou uma quantia absurdamente alta para o homem e se curvou com formalidade para ele. Dali foram para os jogos. Yumi era péssima neles, mas Pintor achou incrível como ela tentou cada um deles. Então escolheu o jogo de derrubar as caixas, e pagou ao funcionário 10 tentativas. Assim vamos ficar sem dinheiro rapidinho, observou ele, encostando-se na bancada quando ela se concentrou e jogou a bola, errando. Você devia ter escolhido o jogo de estourar balões. Aquele é aleatório, retrucou ela. Não tem como vencer, a não ser por acidente. Ela estreitou os olhos jogando outra bola, que quicou das caixas. E isso é tão ruim? Perguntou ele. Você deve apresentar um desafio de habilidade e não de sorte, pintor. Muito bem. Então tente o jogo de moedas, disse ele, enquanto ela jogava de novo e a bola saía quicando outra vez. Isso exige. Esse exige uma força como a de Tojin para vencer. Não exige não, respondeu ele. Então jogou a bola e teve um acerto de sorte, derrubando todas as caixas. Ha! Disse o funcionário do parque, se inclinando para baixo. Você pode pegar o prêmio pequeno, mas faça isso mais 4 vezes e vai conseguir o prêmio maior. Sim, replicou Yumi. Eu li as regras. Em seguida, ela derrubou mais 4 pilhas de caixas seguidas. O queixo do funcionário caiu. Ah, que incrível! Disse Pintor, dando um tapa na testa. É um truque de equilíbrio, não é? Sim. Uma das caixas tem um peso no fundo, fazendo a coisa toda parecer menos estável do que é na realidade. Acertar aquela caixa é a chave. Ela apontou para o maior dos bichos de pelúcia, um dragão comendo uma tigela de macarrão. Bem fantasioso. Os dragões que eu conheço preferem bife. Com uma cultura? Um conselho, disse Yumi enquanto o funcionário lhe entregava o dragão, que era quase maior do que ela. Não coloque a caixa com o peso no mesmo canto todas as vezes. Isso facilita explorar o padrão.
O funcionário coçou a cabeça, então sorriu para ela. Você ainda tem 2 jogadas sobrando. Deixa-as para a próxima criança que visitar, disse ela, e foi embora de cabeça erguida, seguida por Pintor. Você está certo, comentou ela. Este troféu é satisfatório e macio. Como eles fazem algo tão macio? Conforme a tradição, explicou ele, levando-a para uma seção menos movimentada. Você deve dar um nome a ele. Hum, um nome bobo, acrescentou ele. Por que bobo? Ele gesticulou para o grande dragão rosa. Certo, disse ela. Então corou. Eu não sou muito boa em fazer bobeiras, pintor. Sem problemas. Essa é uma das minhas qualidades mais impressionantes. Vamos ver. O nome mais bobo. Ele sorriu. Ela será conhecida como a temível Yun Cara de Macarrão. Pintor arquejou. Yumi arquejou. Pintor, isso é irreverente. Perfeito, disse ele. Dever cumprido. Então se virou, escolhendo um brinquedo em particular, o mais alto do parque de diversões, a enorme linha Jotun. Você não tem nada parecido aqui, embora em alguns mundos se construam brinquedos como esse na forma de rodas que carregam pessoas lentamente em um amplo círculo acima do parque de diversões. Em Kilarito, eles acabaram projetando algo parecido, mas que não era circular. Em vez disso, os bancos subiam reto ao longo de um poste de aço comprido, então fazia uma pausa no topo para que as pessoas tivessem a melhor vista antes de dar a volta e descer do outro lado. Eles se moviam lentamente, com uma rotação quase constante de cápsulas para 2 pessoas. Pintora indicou com um gesto. Talvez eu tenha encontrado o lugar mais equivalente a uma árvore voadora. Ela inclinou o dragão para o lado, com dificuldade de enxergar enquanto o carregava. Seus olhos se arregalaram quando viu o brinquedo. Então, estranhamente, ela deu seu dragão para uma garotinha que estava ali perto, olhando boquiaberta para o monstro de pelúcia. Adeus, Li Yun, cara de macarrão, disse Yumi, acenando enquanto a menininha ia embora aos pulos com o bicho gigantesco, carregando-o sobre sua cabeça. Ao olhar curioso de pintor, Yumi deu de ombros. Acho que sou um pouco nova demais em possuir coisas para ter um enorme dragão cor-de-rosa. Ele sorriu, então a levou até o brinquedo. Havia uma longa fila, mas, enquanto se aproximava, o condutor do brinquedo a viu, ou mais especificamente, viu sua bolsa de pintor. Pintora, disse ele, acenando para que avançasse. Obrigado pelo seu serviço. Todos na fila educadamente aplaudiram quando ele a conduziu até a cabine seguinte, deixando-a ficar com o banco para 2 pessoas, o que foi conveniente, já que deixava espaço para o pintor se sentar ao lado dela. Ela deixou a bolsa junto dos pés e a cabine girou para entrar em posição e subiu lentamente ao longo do poste enquanto as outras cabines eram descarregadas e preenchidas. Isso é comum? Perguntou ela. A maneira como eles me trataram porque acharam que eu fosse uma pintora? Acontece de vez em quando. Pensei que você tinha dito que ninguém se importava. Eles se importam em ficar seguros, disse ele. Eles se importam que alguém esteja lá fora fazendo o que eu faço. Ao mesmo tempo, nós os deixamos desconfortáveis. Somos um lembrete de coisas que espreitam a noite se alimentando de seus pesadelos. A cabine subiu lentamente até a parada seguinte. Nós não somos como as Yoki Rijo. Há poucas de vocês, mas é fácil de treinar um pintor de pesadelos. Basicamente, qualquer um que passa pela escola pode fazer isso. Você não precisa ser o mestre para fazer algo que vai aprisionar um pesadelo. Mas você é, ela falou baixinho, um mestre. Eu pensei que era. Ele fez uma pausa, então olhou para ela. Importaria para você se eu fosse? Ela pensou pouco. Outra pessoa teria respondido imediatamente com garantias de que ele era bom bastante.
Ele gostou que ela não tivesse feito isso, mas percebeu que estava esperando, prendendo o fôlego, e não apenas devido ao fato de não respirar mais. O que importa, continuou ela, foi que você parou de pintar. Não importa que não tenha sido aceito pela guarda dos sonhos. Mas importa, contestou ele. Se eu tivesse sido aceito, toda a minha vida seria diferente. Isso mudaria quem você é? Imagino que não, disse ele. Talvez meu fracasso tenha me dito quem eu realmente sou. Um homem que mentiria para os amigos. Talvez tenha sido melhor que eu não tenha tido nenhum quando era mais novo. Menos gente para atrair. Ela olhou para ele e viu que estava com os olhos brilhantes, cheio de lágrimas. Sou tão ruim nisso, sussurrou ela. Quê? Eu devia estar distraindo você, mas cá estamos nós tendo a mesma conversa. Não, Yumi, disse ele de modo elevado. Está tudo bem. Não está, não. Fizemos tudo errado, pintor. Eu não devia ter ficado obcecado em ganhar aquele prêmio. Só eu devia jogar e apreciar a companhia. Posso ver pela maneira como os outros estão agindo lá embaixo. Eu não sei como ser uma pessoa, Nicaro. Você precisa me explicar como me divertir. Eu gosto de explicar coisas, disse ele, fazendo com que ela olhasse para ele novamente. Yumi, eu sou um pintor. Você lembra por que eu disse que adorava fazer isso? Para compartilhar, sussurrou ela. Para ver o deleite de suas criações com seus amigos. Pintor gesticulou enquanto eles continuavam subindo, alto bastante, para que o caos do parque de diversões se tornasse um padrão. Caminhos fluidos, brinquedos girando como geometrias fantasiosas. Luzes, antes berrantes e avassaladoras, se tornavam detalhes faiscantes de uma maravilhosa tapeçaria. Os olhos dela se arregalaram. Não é tão impressionante quanto voar, comentou ele. Não, sussurrou ela. Mas eu adoro isso. Adoro não sentir medo. Adoro poder me demorar. Ela olhou por algum tempo até que viu um casal passar por sua cabine, voando do outro lado. Aqueles dois estavam bem aconchegados sob um casaco. Não estamos fazendo isso direito, pintor, disse ela. Nós. Yumi, interrompeu ele, sentindo uma emoção pouco familiar. Contentamento? Quanto tempo fazia? Anos. Mesmo com todo o resto, mesmo na situação deles, estar naquela cabine, naquela noite, com uma luz dançando abaixo deles, era perfeito. Ela olhou para ele, inclinando a cabeça para o lado. Você está feliz? Perguntou ele em um sussurro. Agora, com as preocupações ignoradas, os problemas esquecidos, você está feliz? Sim, sussurrou ela. Quanto tempo faz desde a última vez? Eu não me lembro de um tempo, respondeu ela. Tenho vagas memórias de risadas, um lar, um lugar onde o chão nunca era quente demais e onde alguém me segurava no colo. Talvez eu só tenha imaginado tudo isso. E você? Meu aniversário, disse ele. No primeiro ano da escola superior, cerca de um mês antes do teste para a guarda dos sonhos. O mês seguinte foi horrível e estressante, porque eu tentava me preparar a cada momento que restava. Mas naquele dia da festa, com amigos e minhas pinturas, num lugar do qual eu achava que fazia parte, Masaka me fez um chapéu. Ele era preto? Era mais como um elmo, disse ele sorrindo, com espetos. Ela disse que era um chapéu de aniversário. Eles pararam onde estavam enquanto o brinquedo fazia uma pausa para o casal no topo apreciar o momento. Pintor sentiu o calor, ainda que estivesse mais frio ali no alto. Sentiu como se estivesse envolto em um cobertor, com a melhor vista da cidade,
e ele não estava olhando para a cidade. Talvez, disse Yumi com um sorriso, não tenha problema fazermos as coisas da maneira errada, contanto que seja a mesma maneira errada. Ela apoiou uma das mãos na barra à sua frente, bem perto da dele, enquanto o brinquedo os levava até a posição mais alta. Ele queria tanto segurar a mão dela, mas teve que se contentar em mover a sua 1 centímetro mais perto da dela, até que sentiu uma levíssima descarga de calor elétrico com o toque. A sensação vibrou dentro dele, como um magma injetado nas veias. Se olhasse bem de perto, teria visto duas pequenas linhas, como faíscas elétricas, conectando sua pele à dela, magenta e azul celeste. Juntos eles apreciaram a presença silenciosa um do outro, absorvendo o momento. Dizem que tudo o que comemos, até o ar que respiramos, se torna parte de nós. Os axes que compõem a matéria que consumimos passam a nos compor. Eu, contudo, penso que os momentos que assimilamos na alma como memórias são muito mais importantes do que aquilo que comemos. Precisamos desses momentos tanto quanto do ar, e eles permanecem potentes. Sim, uma pessoa é mais do que suas experiências empilhadas como pedras. Mas nossos melhores momentos são os fundamentos que usamos para alcançar o céu. Por fim, depois do que parecia uma vida que passou rápido demais, a cabine deles voltou ao chão. Yumi saiu discretamente, apoiando a enorme bolsa de pintor nas costas. Sem dizer nada, os dois deixaram o parque de diversões tranquilamente. Agora que haviam estado no céu, o caos no nível do chão parecia distorcido, como uma pintura vista tão de perto que não era mais possível captar seu significado. Eles seguiram distraidamente rumo ao apartamento de pintor. As ruas se tornaram silenciosas, o parque de diversões ecoando para o passado. À medida que adentravam seções da cidade que reconheciam a hora tardia, até as casas pareciam sonolentas, as cortinas cerradas como pálpebras fechadas. Só as onipresentes linhas de íon flutuando acima lhe iluminavam o caminho, pintando paralelepípedos de concreto. Nenhum dos dois queria interromper o momento. Até que finalmente Yumi se parou e enfiou a mão na bolsa de pintor. Retirou um caderno menor e se ajoelhou, pegando um pincel pequeno e um pote de tinta. Yumi? Perguntou ele, inclinando-se. Ela levantou um dedo para detê-lo, então abriu o pote, torcendo da maneira correta dessa vez, e molhou o pincel. Em seguida começou a pintar o que eles haviam acabado de experimentar. Uma visão em primeira pessoa da paisagem abaixo. Na frente, suas mãos na barra da cabine do brinquedo. Só que, no desenho, as mãos deles estavam sobrepostas. Não era uma pintura muito boa. Considerando a experiência da pessoa responsável, isso não vai surpreender você. Mas, para uma pessoa que havia pegado um pincel pela primeira vez 23 dias antes, era bastante notável, do mesmo jeito que o desenho de uma criança de 8 anos pode ser melhor que o de outra. Apesar disso, aí é que está. A arte não precisa ser boa para ser valiosa. Já ouvi dizer que a única criação verdadeiramente inútil, sem nenhum propósito mecânico, valiosa apenas devido à percepção das pessoas que a veem. O negócio é que tudo é inútil intrinsecamente. Nada possui valor, a menos que lhe concedamos valor. Qualquer objeto pode valer o que quer que decidamos que vale. E, para aqueles dois, a pintura de Yumi era inestimável. Eu percebi uma coisa mais cedo, disse ela, quando estávamos conversando sobre possuir coisas. Percebi que não possuo nada e nunca vou possuir. As roupas vão ficar para trás, Nicaro, disse ela baixinho, quando tudo isso terminar. Certo. Ele não havia pensado nisso.
Quando o que quer que houvesse acontecido com eles terminasse, quando os espíritos decidissem interromper a conexão, bem, Yumi despertaria algum dia no seu corpo, e ele no dele, em planetas separados. Ela ficou ali segurando a pintura, deixando-a secar. Seus olhos estavam grandes, como poças de tinta esperando pelo pincel. Ela sorriu de novo, um sorriso diferente. Não alegre, melancólico. Isso, falou para ele, é para você. Para se lembrar de mim quando eu partir. Como você chamou? Um souvenir, sussurrou ele. Para recordar o dia. Valioso devido aos bons sentimentos que evoca, sussurrou ela, dobrando cuidadosamente a pintura seca. E a enfiando no bolso interno da jaqueta. Se despertarmos amanhã e tudo estiver acabado, você terá isso. Para não me esquecer. Eu nunca seria capaz, Yumi. Eu nunca seria capaz. Yumi, talvez pudéssemos. O quê? Viajar pelo espaço entre planetas? Mesmo que o governo permitisse que um par de jovens fizesse algo como aquilo, o que era altamente improvável, ela ainda era uma Yoki Rijo, uma entre 14 em todo o seu mundo. Ela não podia ter uma vida como ele havia brevemente se permitido sonhar que era possível. Quero que você saiba, disse ela, que eu não acho que você seja um mentiroso. Mas eu literalmente menti, ele falou. Isso é um fato. Por que fez isso? Porque fui fraco demais para dizer a verdade? Porque, afirmou ela enfaticamente, você não queria ferir as pessoas que amava. Eu menti para você. De novo, insistiu ela, porque você queria desesperadamente ser a coisa que eu precisava. Você queria me ajudar, pintor. E sim, talvez quisesse fingir que era alguém importante. Essa não é a ação de um mentiroso, mas de um sonhador. Ela assentiu com firmeza. Ensinaram-me que um mentiroso é alguém que se aproveita dos outros para obter vantagens. Você não é assim. Nunca foi. Ela se inclinou para mais perto dele, o mais próximo que podiam chegar sem se tocar. Eu não culpo você, Nicaro. E talvez você devesse parar de se culpar. Sabe, aprendi uma coisa no seu mundo, mais do que qualquer outra. E o que é? Respostas, declarou ela, não são simples. Nunca foram. Ele sorriu de volta, então fechou os olhos, respirando fundo. Era estranho como essas palavras faziam diferença. Que alguém não o julgasse. Que ela soubesse exatamente o que ele havia feito em todo o seu horror e não se importasse. Não o culpasse. Talvez ele devesse ter sido forte bastante para chegar a uma conclusão parecida por conta própria. Talvez devesse ter sido um monte de coisas que não era. Mas nesse caso, ter alguém dizendo isso, alguém que importava, era como uma pintura que ele podia compartilhar. Ele abriu os olhos e viu Yumi cambaleando para trás com os olhos arregalados e os lábios congelados em uma máscara de terror. Ele girou e viu algo espreitando no beco atrás deles. Um pesadelo feito, um negrume cheio de pontas com mais de 3 metros de altura e garras que cortavam largos nacos da parede. Olhos como abismos brancos e uma boca com dentes de verdade. O pesadelo, totalmente estável agora. E, de modo inexplicável, à procura deles. Caramba, que capítulo, hein?